Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas de matemática do 6º ano do ensino fundamental e também da 3ª fase da EJA. E na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre o assunto da aula anterior, as grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Certinho? Então vamos aí dar início aos nossos trabalhos de hoje. Então, pessoal, como a gente viu na aula anterior, a gente fez uma relação entre lado de um quadrado e o seu perímetro. Observamos que quando a gente faz uma alteração no lado de um quadrado aí, ocorre uma alteração de uma maneira diretamente proporcional com esse meu novo quadrado. Certinho? Então, veja o seguinte. A primeira questão diz assim: um quadrado tem 6 metros como medida dos seus lados. Deseja-se aumentar o perímetro desse quadrado em 2 vezes e meia. Qual o valor do novo perímetro? Então, vem aqui comigo. Então, veja só. A gente sabe que um quadrado ele é um polígono onde os seus 4 lados têm a mesma medida. 6 metros. Beleza? Então, veja só. Ele diz que vai fazer um novo quadrado, no qual o perímetro aí é 2 vezes e meia maior do que esse quadrado anterior. E quer saber esse perímetro. Então, qual vai ser a ideia? Eu posso fazer de 2 maneiras. Eu posso encontrar o perímetro desse meu quadrado e multiplicar por 2,5, ou multiplicar aqui, o lado desse meu quadrado por 2,5, vai ser o novo lado desse quadrado que eu tenho aqui. E depois encontro o meu perímetro. Lembrando que perímetro de uma figura vai ser a soma desses meus 4 lados aqui, certinho? Então eu vou fazer o seguinte, o perímetro desse meu quadrado é 6 mais 6 mais 6. 4 lados, somos 4. 6 mais 6 é 12, mais 6, 18, mais 6, 24. Então, esse meu perímetro mede 24 centímetros, 24 metros. O meu novo perímetro vai ser o quê? 24 vezes 2,5, já que aumentou 2 vezes e meia. Então, 5 vezes 4 dá 20, vem 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 2 dá 4. 0. 8 mais 2, 10, vem 1. 1 mais 1 dá 2, mais 4, 6. Um número após a vírgula, um número após a vírgula. Ou seja, o meu perímetro de 60 metros, esse meu novo daqui. Ou eu poderia fazer o seguinte, pegar esse meu lado e multiplicar por 2,5. 6 vezes 2,5 dá 5 vezes 6 dá 30 e 2 vezes 6 dá 12. Ou seja, esse meu novo lado iria valer aí 15, um número após a vírgula, um número após a vírgula. Ou seja, cada lado desse daqui, 15 metros. 15 mais 15 dá 30, mais 15, 45, mais 15, 60. Então, isso comprova a proporcionalidade direta aí de quando eu faço uma alteração no lado, ocorre a mesma alteração aí de maneira proporcional no perímetro desse meu quadrado. Então, observando aí nossas alternativas, a gente tem a letra C como alternativa correta. Então, vimos aí 2 maneiras diferentes de encontrar esse perímetro aí após a sua alteração. Nesse caso, foi um aumento aí de 2 vezes e meia. Então, próxima questão, pessoal, diz assim: uma praça de um formato quadrado tem o seu perímetro de 36 metros. Pretende-se construir um parquinho de diversão com o mesmo formato e com 1/3 do perímetro.
qual o perímetro do parquinho e qual o valor de cada lado desse meu quadrado, certo? Então, vem aqui comigo. Significa dizer o seguinte, que a soma desse lado, mais esse, mais esse e mais esse, o perímetro é igual a 36 metros. Ele diz que esse novo quadrado daqui, ele vai ter 1/3 da minha praça. Ou seja, se reduziu para 1/3, é fazer o quê? Pegar esse valor daqui e dividir por 3. Ou seja, o perímetro vai ser 36 dividido por 3, dá 12. Então, a soma dos 4 lados vai ser 12. Ele quer saber, além do perímetro do parquinho, quer saber cada lado. Como é que eu vou fazer isso? Se um quadrado tem 4 lados, eu vou fazer o seguinte, ó, 12 dividido por 4, já que vai ser dividido de maneira igual, cada lado aí, ó, equivale a 3 metros. Vê só, vê se bateu. A soma dos 4 lados é 36. Ó, 36 dividido por 4 dá 9. Então, o lado desse meu quadrado é 9. Reduziu o perímetro para 1/3, ou seja, dividiu por 3. O meu lado reduziu para 1/3, também dividido por 3. Então, ocorre essa proporcionalidade aí, quando a gente altera o perímetro e também o meu lado. Próxima questão. Qual deve ser o perímetro de um quadrado que foi reduzido pela metade, sendo que os lados do primeiro quadrado mediam 14 centímetros? Então, veja só, qual vai ser a ideia? A ideia é o seguinte, encontro o perímetro desse meu quadrado daqui e reduzo pela metade. Ou então, poderia fazer o seguinte, se eu sei que isso já é diretamente proporcional, posso pegar e reduzir esse meu lado que é de 14 centímetros, cada lado, e dividir isso por 2. Reduzir pela metade é dividir por 2, certo? Dá para fazer pelos dois caminhos. Vamos fazer o seguinte, vamos encontrar o perímetro desse. 14 mais 14 mais 14 mais 14. 14 mais 14 dá 28. 28 mais 14 dá 42. 42 mais 14 dá 56. Então, esse meu perímetro aqui dá 56 desse meu quadrado inicial. Se reduziu pela metade, significa dizer que é a metade de 56. Ou seja, esse meu novo quadrado aqui, ó, tem um perímetro de 28 centímetros. Se a gente faz por aquela proposta da gente, ó, de cada lado também ser reduzido pela metade, metade de 14 é 7. 7 mais 7 é 14, mais 7 21, mais 7 28. A gente chega no mesmo resultado. 28 centímetros aí. Então, observando aí nossas alternativas, letrinha B. Certo? Então, vamos aí para a próxima. Na nossa próxima questão tem o seguinte. Observe os quadrados abaixo. Podemos afirmar que o perímetro aumentou em... Então, observe aí, pessoal. No meu primeiro quadrado, cada lado mede 2 centímetros. No meu quadrado maior, cada lado mede 3. Então, como é que a gente sabe quanto foi que aumentou de um para outro? Certo? Então, vem aqui comigo para a gente ver o quanto foi esse aumento. Veja, o meu primeiro quadrado tem lado 2 e o segundo quadrado tem lado 3. Para a gente saber o quanto foi que aumentou, o quanto foi que diminuiu, eu vou pegar o meu segundo e dividir pelo primeiro, para saber o que aconteceu desse para esse. Pega o segundo e divide pelo primeiro. Então, ó,
3 dividido por 2, R$3 dividido por 2 dá 1,50, ou seja, isso dá 1,5. Então, desse quadrado menor para o maior, aumentou 1,5 vezes, 1,5. Quando a gente observa aí nossas alternativas, a gente vai ver que a alternativa correta aí vai ser justamente a alternativa da letra A. Então, pessoal, sempre que a gente tem uma figurazinha aí, 2, 3, quantas a gente estiver analisando, se eu quero saber o quanto foi que aumentou, o quanto foi que diminuiu, eu vou pegar o valor do segundo e subtrair e dividir, pelo do primeiro. Se eu tenho 3 quadrados, pego o terceiro e divido pelo primeiro. Então, aí eu vou ter uma relação de quantas vezes aumentou. Se for um número maior que 1, aumentou ou reduziu, né? Se for um número maior do que 1, significa dizer que do primeiro para o segundo aumentou. Se for um número menor do que 1, significa dizer que diminuiu. E se o resultado for igual a 1, significa dizer que esses dois quadrados, esses dois perímetros aí, têm a mesma medida. Que não foi no nosso caso, aumentou 1,5 vezes, letra A. Vamos para a próxima. Na próxima questão diz o seguinte, ó. Dada as figuras A, B e C, podemos concluir que a relação dos perímetros da figura B e C, comparando com a figura A, foram. Então, observe aí o que aconteceu. Nessa minha figura A, cada lado aí, ó, ocupa, na figura A eu tenho 2 quadrinhos de cada lado. 2 medidazinhas. Na figura B, que é essa maior, ocupa 4 quadradozinhos cada lado. E na figura C ocupa apenas 1 quadrinho cada lado aí. Então vem aqui comigo. Eu vou fazer o seguinte, a relação entre B e A e também a relação entre C e A, já que ele pede para a gente relacionar aí o que foi que aconteceu com B e C em relação à figura A. Então, B, ele ocupa 4 quadrados, 4 tracinhos aí cada lado. Então, 4 dividido por o quadrinho A, o quadrado A ocupa 2 lados. Então, ó, 4 dividido por 2 é 2. Significa dizer aqui, pessoal, que esse número dobrou. De um quadrado para outro, ocorreu o dobro. Dobrou o valor do lado, consequentemente dobra também o valor dos perímetros. E de C para A, C ocupa apenas 1 quadrinho e A ocupa 2. 1 dividido por 2 é 0,5, ou a gente diz que isso é 1/2. É a metade do quadrinho A. O C, a gente observa pela figura que é menor, ele é a metade do perímetro de A, consequentemente metade do lado aí também de A. Então essa é a relação. De A para B dobrou, de A para C reduziu pela metade. Número maior que 1 ocorre aumento, número menor que 1 diminuição. Se fosse igual a 1, esses valores aí seriam quadrados iguais, certo? Dobrou o lado, dobrou o perímetro, reduziu pela metade o lado, reduziu pela metade o meu perímetro. Próxima questão diz assim, sendo 20 a medida dos lados de um quadrado, se reduzirmos o perímetro desse quadrado pela metade, qual o valor do novo perímetro? Então a gente já fez algo bem semelhante. Então vem aqui comigo. Cada lado desse mede 20 metros. O perímetro vai ser a soma dos 4 lados. 20 mais 20 dá 40, mais 20 aqui dá 60, mais 20 dá 80. 80 metros. Então, o meu novo quadrado que foi reduzido pela metade, se é reduzido pela metade, é a mesma coisa que dividir por 2. Ou seja, o meu novo quadrado vai ter perímetro aí de 40 metros, reduziu pela metade. Se a questão me pedisse qual o valor de cada lado do novo quadrado,
Ó, se reduz o perímetro pela metade, o lado também vai estar sendo reduzido pela metade. 20 dividido por 2, 10. Cada lado desse meu novo quadrado teria 10 metros aí. Observando aí nossas alternativas, eu tenho como alternativa correta o perímetro do novo quadrado, letra B, 40 metros. Então, ó, fico sempre reforçando um quadrado, em relação ao seu perímetro e também ao seu lado, para a gente estar vendo o aumento e também a diminuição. Observe aí essa próxima figura. Podemos afirmar que o perímetro aumentou em quanto? Desse menorzinho para o segundo, para o meu segundo quadrado. Então aí, ó, ele já está dando que o perímetro desse menor é 8 unidades aí. E o perímetro desse maior, lá em cima, está apontando que vale 32. Então a gente vai ver o que foi que aconteceu do primeiro quadrado para o segundo quadrado. Então vem aqui comigo. Como é que a gente faz? Vou chamar o primeiro de quadrado A e o segundo de quadrado B. Então pego o perímetro do segundo ou o lado do segundo e divido pelo perímetro do primeiro ou o lado do primeiro, certo? Então lembrando, essa relação eu tenho que fazer perímetro com perímetro ou quadrado com quadrado. Então ele diz que o perímetro do maior é 32 e o perímetro do menor 8 unidades aí. 32 dividido por 8, isso é 4. Significa dizer que do menor para o maior, ele foi aumentado em 4 vezes. O quádruplo aí ocorreu nessa ampliação, nesse meu aumento. Beleza? Então, observando aí nossas alternativas, a gente tem como alternativa correta a letrinha D, 4 vezes maior, o quadrado maior em relação a esse meu primeiro aí. Belezinha, pessoal? Então, encerramos por aqui nossas atividades de hoje, revisando lá aquela relação de diretamente proporcional entre lado e perímetro, certinho? Então, queria aí agradecer a presença de todos vocês e convidar vocês para a próxima semana aí, para mais aulas de matemática do 6º ano e também da terceira fase da EJA. Forte abraço a todos vocês e uma boa semana.